Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 74 do Rural Ventures. Rural Ventures, para quem não conhece ainda, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, VCs, CVCs, todos voltados ao agronegócio. A gente fala de Open Innovation, a gente fala de como as empresas trabalham com a inovação aberta, como eles se conectam com as startups. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial. Boa tarde, Kieran Gartland. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Quase que eu passo por cima de você. Esqueceu de mim, né? Quase que eu atropelo você aqui. Tava tão empolgado no começo. Episódio 74. Renato Serafim, muito obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. Pessoal, o Renato, ele é CEO da Nirus Agrointelligence, especialista em marketing e estratégia, escritor e mentor de startups. Ou seja, a gente vai ter uma aula aqui hoje de marketing no agronegócio. Então se preparem, peguem o caderno, vamos anotar muitas dicas aqui do Renato. Renato, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-lo aqui no nosso episódio para falar um pouquinho do que a gente não fala e do que a gente fala no agro, né? Que a gente tem uma deficiência aqui, eu acho, de transportar tudo que a gente constrói no agro para palavras e para propagar para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. E eu acho que a gente tem um desafio gigantesco aqui, mas acho que no caso hoje eu tenho que escutar aqui para a gente poder assimilar um pouco de como se comportar com tanto de informação que a gente tem que compartilhar. Legal, Fernando, Kieran, obrigado pela oportunidade, né? É sempre um prazer falar nesses novos ambientes, né? Nessas nova mídia, que eu acredito que isso, principalmente para nós agrônomos, veio muito em encontro a conhecimento, né? Você sabe que o agrônomo brasileiro, ele passa 5, 6 mil quilômetros por mês nas estradas. E era um tempo muito perdido. E eu vejo muitos agrônomos hoje aproveitando esse tempo através dos podcasts para aprender, né? Para se conectar com o mundo. E direto, né? Quando eu faço esses podcasts, no outro dia vem uma enxurrada de perguntas, uma enxurrada de pessoas. É incrível como que esse meio tecnológico nos ajudou, né? Nos ajudou a comunicar o agro de uma melhor maneira. Acho que a gente tem que pensar de uma outra forma, né? A gente tem tantas formas de se comunicar e falta só a gente compilar essas informações de uma forma que a ponta lá também entenda, a gente consiga transmitir os nossos recados. E eu acho que a gente está no mercado que, por incrível que pareça, a gente tem uma deficiência de comunicar o que a gente faz bem, né? Eu estava lendo aqui, ontem saiu uma matéria sobre um especialista, um agrônomo indiano, americano, falando sobre como o Brasil ele é pioneiro na arte de produzir no cerrado e como a gente deve, e outros países devem copiar o modelo brasileiro, mas pouco se escuta, né, nas rodas de conversas que não sejam focadas no agronegócio, o tamanho da importância que nós temos globalmente, né? Eu acho que a gente tem que ajustar esse termômetro aqui e começar a propagar cada vez mais, né? Muito legal isso, né, Fernando e Kira? Eu sempre falo que o agricultor brasileiro é o maior ambientalista do planeta Terra. É isso. Nenhum agricultor tem que deixar de 20% a 80% da sua área intacta como preservação permanente. Hoje, né, a dificuldade que nós temos de remunerar o agricultor brasileiro por programas de carbono é que o agricultor brasileiro já faz técnicas de cultivos muito sustentáveis, né? Que nem hoje o agricultor canadense ele está recebendo $5 por hectare pelo programa de carbono. Nós não conseguimos fazer isso. Por quê? O agricultor brasileiro ele já faz plantio direto, o agricultor brasileiro já usa fixação de nitrogênio do solo, o agricultor brasileiro já usa mais biológicos do que qualquer agricultor do mundo, e além de preservar, de fazer a rotação, de fazer toda essa sucessão de cultivos que a gente usa, né? Então acho que eu sempre digo, né, Fernando, meu grande lema hoje é fazer do agricultor o herói da minha história. E quando eu falo do agricultor brasileiro, eu fico mais orgulhoso ainda de fazer desse cara o herói da minha história. Então isso que me motiva hoje a contar histórias, isso que me motiva a buscar tecnologias novas, a buscar empresas novas em que eu possa ajudar a contar essa história. Porque quanto mais pessoas a gente tiver nesse meio contando essa história, mais vamos propagar isso para o mundo, né? Com certeza. Eu acho que o parte de Agritech, a gente está vendo pessoas que não são do agro entrando agora, né, por causa da tecnologia. E esse é bom porque eles começam a conhecer essa realidade e falando para as outras pessoas não é vindo direto do produtor, parece mais verdadeiro, né? Quando outras pessoas começam a comentar sobre isso. Então, acho que essa parte de tecnologia ele tem
papel muito fundamental, né, para comunicar tudo esses... dar subsídios e dados para mostrar o que a gente está fazendo, né? Que eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é a gente pouco se fala, pouco mostra o que se faz. Pouco né? mensura também, monitorar, tudo isso vai ser mais fácil com tecnologia. E é muito legal isso, Kira, porque essa paixão minha por Agtechs começou quando eu era CEO de Londrina. E eu conheci um grande amigo seu, né, que nos apresentou, o Jorge. E a gente começou dentro da AgroSem a fazer um hub de tecnologias. E aí nós começamos a conhecer muitas Agtechs. Porque o grande dilema quando eu estava na distribuição era que a distribuição brasileira tinha perdido os serviços que ela podia prestar dentro do ambiente para o agricultor. Então ela tinha perdido a agricultura de precisão, ela tinha perdido a logística, ela tinha perdido as estações climáticas, ela tinha perdido todas as informações. E aí eu conheci o Jorge, ó, venha para o hub aqui e vamos buscar esse ambiente. E quando você vai para um ambiente desse, de conhecer pessoas que não são agrônomas, pessoas que vêm de um outro mundo e que trazem insights diferentes, uma outra visão de mundo, cara, nós criamos um ecossistema lá muito rico. Sim. E assim está acontecendo em outros, né? E tem sempre uma, né? Eu sempre faço um artigo que eu publico no Agtech Garage das startups que eu acredito, né? Eu comecei... quando eu estava na AgroSem lá, faz 3 anos, e sempre essas têm alguma coisa diferente, algum líder visionário, alguma pessoa fora da caixa que eu falo, cara, o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Legal. E acho que é importante, Renato, para a gente colocar todos na mesma página que estão nos escutando. Acho que a gente faz sempre uma pergunta, tanto para os empreendedores como para as pessoas que trabalham no âmbito de inovação, né? Eu acho que contigo não é diferente. É perguntar, quem é o Renato? Como que o Renato chegou até aqui? Como que o Renato pegou toda essa bagagem de conhecimento do agro, né? E mostrar um pouquinho, pessoal, como que foi a sua trajetória até chegar aqui. Legal. Eu sou engenheiro agrônomo, formei na Unesp de Jaboticabal. Comecei a minha carreira como pesquisa e desenvolvimento e logo me apaixonei por marketing, né, e comecei a escrever toda a minha história em termos de marketing e estratégia, passando por Syngenta. Fiquei 17 anos na Syngenta. Na Syngenta eu tinha uma posição muito legal de inovação, que era head de novos negócios, mas a Bayer me convidou para ser diretor comercial. Eu falei, cara, eu nunca tinha tido essa experiência de vender, né, de ser um diretor comercial. E o convite da Bayer me acendeu a luz, né, para essa nova função, e eu fui para a Bayer, onde eu fui diretor de comercial 2 anos e meio. Legal. Mas aí a Bayer de novo me puxou para marketing, eu fui diretor de marketing da Bayer. Fui CEO da Alba, né? Eu introduzi a Alba no Brasil. A Alba era uma empresa de genéricos. Sim. Então não tem muita inovação. E por isso que foi até um dos motivos que me levou a sair. Porque, cara, quando você trabalha numa empresa de operação, de excelência operacional, você começa a ficar fora desse ambiente de inovação. É muito difícil você inovar quando você precisa pensar muito em custo, você precisa pensar em melhoria de processo. Passei pela distribuição de insumos, né? Então eu fui CEO da AgroSem e da Agroferrari, onde me apaixonei pelo setor, né? De você estar próximo com o agricultor, de onde você desenha uma estratégia, no outro dia você consegue fazer a estratégia. Fiquei 1 ano e meio num período sabático aí, num período onde eu escrevi um livro, onde eu comecei a trabalhar mais com os Agtechs, né? Então hoje eu sou mentor de 2 Agtechs, que a gente pode falar até por que eu acredito, né? Que é uma For Farmers, que eu sempre falei de agrônomos digitais, a For Farmers está entrando nesse modelo, e a Easy Agro, que é uma startup muito voltada para a agricultura regenerativa. E outras, né, que você me perguntou se eu era investidor anjo, né, que eu investi dinheiro numa coisa que eu gosto muito, que é uma cervejaria. Eu sou investidor na Leuven. E sou também um investidor numa empresa de tecnologia de inteligência artificial, realidade aumentada, de metaverso, que chama Flex Interativo. Então esses 2 ambientes fazem parte da minha carreira hoje e eu vejo muita complementariedade, né? Eu sempre falo, Fernando, os agrônomos, antes dessa transformação digital que nós estamos vivendo, os agrônomos eles tomavam decisões baseado em conhecimento prévio ou instinto.
sentimento, né? Ou sentimento, ou intuição. Isso. Né? Hoje, essas agtechs, esse novo mundo que nós estávamos comentando, permitiu ao agrônomo ser igual ao médico. O médico ele não toma decisão nenhuma sem ele fazer um raio-x, sem ele fazer um exame de uso da tecnologia. De uso da tecnologia. O agrônomo está fazendo isso mesmo. Então, quando você vai nesse ambiente de agtechs, né, você vê soluções de algoritmos que te ajudam a tomar decisão, de visões diferentes para saber se você tem uma praga ou não. Cara, esse mundo me entusiasmou de uma tal maneira e eu falei, pô, é muito difícil sair disso. Eu acho que o grande objetivo agora nosso, né, nesse mundo, principalmente vocês dois também, é como a gente pode unir e simplificar isso para o agricultor. Né? No nosso estudo, né, Kira, você sabe muito mais que eu, nós temos 1.800 agtechs. Eu vejo muitas agtechs com soluções fragmentadas para o agricultor. O desafio vai ser como nós podemos ajudar a agrupar essas soluções para tornar mais fácil para o agricultor. Acessível, né? O grande desafio acho que é esse, né? Hoje a gente fala, nem a gente no dia a dia usa tantos aplicativos que a gente tem no celular. Então como que o produtor vai falar, cara, eu tenho que usar 5 aplicativos para controlar a minha safra? Não vai dar, não vai funcionar dessa forma, né? Acaba tendo né? Com a inteligência artificial, acho que vai acabar sugando todos os dados, colocando e usando isso para ajudar a tomar decisões mais certas. E aí quem vai dominar, não sei, mas... E nós temos um grande desafio, né, Kira e Fernando? Nós precisamos entender a jornada do agricultor. Sim. Né? Para a jornada do agricultor tornar mais fácil, né? De planejamento, de investigação, de planejamento, de execução e de resultado. E também entender que o agricultor brasileiro são segmentados em 4 tipos, né, que eu falo do agricultor brasileiro. Nós temos aquele cara que gosta de tecnologia, que é o inovador. Então, se você trazer uma agtech e ofertar para ele hoje, ele vai ser o primeiro a pegar as coisas. Você tem aquele agricultor que é ele é custo orientado, né? Então ele vai ser ele vai buscar processo, vai buscar o produto mais barato, vai buscar diminuir os custos dele. Você tem o agricultor que gosta de relacionamento. Sim. E você tem o agricultor que gosta de conveniência. Qual que é a sua startup, né? Qual que é a sua solução está preparada para atender de uma melhor maneira? E eu vejo às vezes uma desconexão, né? Na própria startup, né? Eu cito muito o exemplo da 4Farmers, que a 4Farmers quando começou ela queria fazer um marketplace. Né? Eu falei, pô, marketplace tem um monte, o agricultor não vai para o marketplace. O agricultor quer usar o marketplace, eu sempre falo, né? Nós estamos vivendo, o Fernando, economista, financeiro, sabe muito mais que eu. Nós estamos vivendo uma crise no Brasil hoje diferente das crises de outros anos. Porque o agricultor não está descapitalizado. O agricultor está capitalizado. O agricultor tem soja, o agricultor tem milho. Só que o que o agricultor está fazendo? Ele está usando a tecnologia a favor dele. Ele demorou para fazer as compras, ele está demorando para ter uma decisão. Só que quando ele fala assim, eu vou comprar a semente, eu vou comprar o glifosato, o que ele pega? Ele pega a tecnologia que ele está mais usando hoje, que é o WhatsApp. Ele pega o WhatsApp e distribui para os 20 agrônomos da rede dele e fala, eu quero comprar semente. Cara, ele está tendo uma cotação online, coisa que não tinha. Então, entender essa jornada, e entender como o agricultor pensa, é muito importante para as agtechs e principalmente para empresas, né, que tem que usar isso no dia a dia. Às vezes tem esse desconecto entre o startup que tem uma ideia, fica lá desenvolvendo e não vai lá no campo e falar com o produtor para validar, né, essa ideia. Muitas vezes esse é o erro, né? Na verdade, eu acho que o Renato tocou num ponto que eu acho que é o ponto que a gente bate muito aqui quando a gente fala com as startups, é que a tradução ela precisa estar muito afinada com relação ao que o produtor entende lá na ponta. E ele acabou de dar um exemplo muito prático disso. Chegou uma startup para mim e falou, cara, eu preciso captar dinheiro porque eu preciso montar um app para o meu produtor. Eu falei, cara, esquece, usa o WhatsApp. O produtor usa o WhatsApp, ele não usa o aplicativo, ele não vai usar nada. Então assim, cara, se você tem uma ferramenta que você vai conversar com o produtor real time e ele vai entender, é o WhatsApp. Agora, depende é o que você falou, depende do nível e da vertical que esse produtor se encontra. Tipo, tem produtores que só vão falar via áudio, tem produtores que só vão escrever, tem produtores que entendem a tecnologia quando ele recebe e tem produtores que não entendem. Então, a gente precisa criar uma dinâmica onde a gente consiga conversar de igual para igual com todos. Qual que é essa dinâmica? Eu acho que a gente tem alguns aprendizados para seguir, mas o jogo tá dado. É o WhatsApp
E é por ali que eles vão se falar. Sim. Agora, se você vai incrementar algum modelo de negócio dentro do WhatsApp, aí é isso que vai ter que acontecer. Porque eu não vejo produtor usando 2, 3 aplicativos ou até mesmo um aplicativo. Hoje você usa o aplicativo do banco porque você precisa entrar para ver o saldo bancário. Mas se tivesse o WhatsApp lá mandando para você, quero ver o saldo bancário, você não ia usar mais o aplicativo do banco. Então acho que é uma coisa que tem que estar na mão. O que está na mão dele? Está na mão dele é o WhatsApp. Não, Fernando, você tocou numa coisa muito importante. Eu vejo assim, e poucas empresas estão usando o WhatsApp de uma forma preditiva, de uma forma para fazer negócio. Elas usam o WhatsApp que nem nós usamos, né? E sabendo que o agricultor gosta de usar isso, ninguém ainda antecipou essa necessidade dele. Sim. Quando você fala para o agricultor usar um aplicativo, é a mesma coisa que pede para nós hoje, né, usar o laptop. Né? E nós usamos os aplicativos, poucos aplicativos, porque nós usamos o Waze, o WhatsApp, usamos a conta do banco. E aí você olha assim no nosso ambiente, né? Qual distribuidora de insumos, eu conheço algumas que estão na frente, mas qual distribuidora de insumos oferece hoje um serviço igual os bancos nos oferecem? Porque no final da conta, o distribuidor de insumos no Brasil, ele é um banco. Ele financia o agricultor, ele pega o grão do agricultor, ele troca o grão do agricultor. Mas quem deles está pensando que é igual a um banco? A maioria dos exemplos que eu vejo, eles se comparam muito com uma varejista normal. Eu mesmo, né? Quando eu estava na AgroSem, eu ficava competindo com o cara da van lá, que inaugurava mais loja. E hoje, olhando um pouco isso, eu falo, cara, para que inaugurar loja? Inaugurar loja era importante no passado, porque o agricultor ia lá na loja. Mas a Covid transformou o hábito do agricultor. O que o agricultor fazia? Ele falou, cara, eu não vou mais na loja, eu vou ficar na minha propriedade, vou selecionar os 4, 5 melhores agrônomos que me atendem bem, os outros eu vou manter o relacionamento via WhatsApp e vou fazer negócio dessa maneira. Então, quando eu vejo essa profusão de loja, eu falo, cara, para que abrir loja se o agricultor não está indo mais? Eu convido qualquer um de vocês. Pega qualquer uma dessas lojas, vai que nem agência de banco também, né? Estão fechando exatamente. Porque não precisa mais agência. Né? Você pega a 163, você fala assim, mas as cooperativas têm loja. Só que você olha as lojas das cooperativas, elas têm inúmeros... Não, aquilo ali é um shopping, né? É um shopping. Ela tem inúmeros SKUs. Ela não vende só o químico, não vende só isso. Então, acho que esse jeito de pensar nosso nos desafia a criar modelos diferentes. Eu sempre disse, né, que hoje eu acredito muito no modelo digital. Porque você empoderou o engenheiro agrônomo com o digital. Você deu para ele uma plataforma de produtos, você deu para ele uma plataforma de serviços, né, que você pode oferecer a logística, o financiamento. Só que qual que é o nosso grande gargalo hoje? Qual agrônomo está aproveitando isso para se empoderar? Qual agrônomo está conseguindo fazer isso para falar, eu sou a referência da região? Então esse para nós, para mim agora, né, que eu vejo, vai ser o grande gargalo. Nós temos 2 grandes gargalos, né, que eu acho que é a educação, né, vamos precisar de muito profissional, estima-se aí que vamos precisar mais de 200 mil profissionais na área de agronomia, zootecnia, veterinária para os próximos anos, e mais do que esses profissionais, profissionais capacitados em quê? Em entender, em saber usar a tecnologia e saber facilitar o uso da... Esses cursos de agronomia tem que mudar, né? Tem que ser menos tem que ter o foco na parte agronômica, mais parte business, né? De como usar a tecnologia para escalar seu, né? Agrotecnomia tem que ser. Não, mas esse ponto que você me levantou, eu fico meio na dúvida, Renato, porque assim, se a gente começa a dar... Vou desenhar um cenário aqui para você me contrapor esse ponto de necessidade de profissionais na rede agronômica, tá? Daqui 5, 7 anos, as pessoas que vão tomar conta da fazenda são os filhos dos produtores, que vão estar muito mais integrados com a tecnologia. Ou seja, hoje a gente vê no campo um cara que ele depende de uma pessoa para ele tomar decisão. Eu imagino que daqui 5, 7 anos, a pessoa que está na frente da fazenda, que é o filho do produtor, ele tem uma confiabilidade muito maior no que a inteligência artificial vai falar para ele. E aí eu fico me perguntando se realmente a gente vai precisar dessa quantidade de profissionais ou isso vai ser reduzido de acordo com que
um profissional treina um robô, treina uma inteligência artificial e consegue expandir isso para, ao invés do cara atender 150 fazendas, atende 2.500, por exemplo. Então eu fico me perguntando se é lógico que é uma adaptação tanto do consumidor como do fornecedor, né? Mas eu imagino que lá na frente a gente vai ter poucos agrônomos parrudos e fortes que souberam usar essa tecnologia a favor dele, atendendo muitos desses clientes que são clientes que vão estar adaptados à nossa nova tecnologia. Então eu fico meio que na dúvida se realmente vai precisar de tanta gente trabalhando para atender essa galera. Fernando, eu vejo assim, né? Você tocou num ponto que isso diferencia a agricultura brasileira do resto da agricultura do mundo. Sim. O agricultor brasileiro está ficando cada vez mais jovem, e o agricultor brasileiro, ao contrário do americano e do europeu, que estão saindo do agronegócio, os filhos estão voltando. Sim. E esses filhos vêm mais tecnificados. Mas quando eu digo de precisar de mais profissionais, é que nós estamos entrando numa era que nem um médico hoje. Né? Você vai num médico hoje, você vai num clínico geral, ele não resolve todos os seus problemas. Não. Ele vai lá e fala, não, você vai no endocrinologista, você vai na nutrição. Eu fiz um check-up agora, o cara me mandou ir nos 5 médicos diferentes. Eu falei, caramba, não era só você que resolvia meu problema? Então nós vamos começar a passar por isso. Um exemplo, né? Hoje, você pega assim, de primeiro era impensável você falar, pô, um engenheiro agrônomo, ele vai ser um operador de máquina agrícola. Hoje você fala assim, pô, o operador de máquina, uma máquina que custa aí 6 milhões, 7 milhões, com todo aquele aparato tecnológico, ele vai precisar de um cara que conhece muito aquilo lá, que consiga fazer essas leituras. Então o ambiente vai ficar mais diverso e a especialização vai ficar muito maior. Por isso que a gente fala, né, vai precisar de muitos profissionais. Vamos falar assim, mercado de carbono. Cara, hoje a gente não sabe nada. Não. Né? Não existe ainda. Não existe, Fernando. E aí nós vamos precisar de gente que ajude a gente a medir melhor. A tecnologia vai gerar novas oportunidades. A tecnologia vai gerar novas oportunidades. Os papéis vão mudar, né? Vão ser agrônomos inchados. Exatamente. E por isso que você tocou uma coisa, querido, que para mim é fundamental. O papel da escola de agricultura no Brasil, ela tem que ser repensada. Sim. Ela tem que mudar. Né? Eu sempre dou um exemplo. A minha filha faz engenharia de software numa dessas escolas modernas aqui em São Paulo, que ela não tem mais, que nem eu fui engenheiro, eu fiquei 2 anos aprendendo cálculo 1, cálculo 2, física 1. Ela não tem nada disso, ela já vai direto para a solução de problema, ela já vai direto de fazer jornada do cliente. Então, foi a semana passada lá, eu adorei. É Project Based Learning. Então você bota no ChatGPT, o cara faz a conta pra você. Então é esse o nosso desafio, né, Kira? E fala assim, pô, como que nós podemos trazer essa moçada nova, esse pensamento diverso, né, para um ambiente que você falou, o agricultor vai estar muito mais preparado, o agricultor vai ter muito mais conhecimento, o agricultor vai saber o que você sabe. Se você não trouxer alguma coisa diferente para ele, você vai ficar fora do negócio. Eu sempre falava, né, quando eu falava com meus agrônomos, eu falei, aquele agrônomo que não for bom, aquele agrônomo que não oferecer uma coisa diferente para o agricultor, ele vai ser substituído por um clique. Porque o agricultor vai te trocar pela internet. Nós fizemos isso. Né? Quantos de nós aqui vamos numa loja de eletrodoméstico hoje? Que você mesmo faz eu faço quase tudo, Mercado Livre, Amazon. Quantos anos você não fala com o seu gerente do banco? É isso, gente. É que nem o mercado financeiro. Antigamente, as pessoas, para comprar uma ação, você tinha que ligar para o broker, né? Trocar ideia. Mas hoje ninguém faz isso. E o legal disso, né, Fernando? Você fala, pô, o que nós vamos precisar? Cara, nós vamos precisar muito de cientista de dados. Sim. Nós vamos precisar muito de pessoas analíticas, né? Que tem a decisão, mas que tem a intuição junto. Né? Que eu falo assim, a máquina, ela só vê quadrados e triângulos, né? Ela não tem a visão da floresta toda. Né? Então vai precisar dessa amplitude. Por isso que eu acredito muito nessa necessidade de uma nova reconfiguração do modelo de ensino e de uma especialização, né, de um conhecimento mais aprofundado das coisas. Eu saí né, eu vou até te falar uma história, né? Eu comecei a fazer, o meu primeiro curso foi engenheiro mecânico. Eu comecei a estudar na EFE Itajubá. E aí eu morei numa república, que tinha 2 japoneses lá, um cara, e os caras
estudava cálculo assistindo televisão, né? Eu falei, cara, por que eu vou ficar estudando? Eu vou fazer igual eles. No final, um semestre eu reprovei quase em tudo. Falei, cara, isso não é para mim. Certo. Aí eu fui para a faculdade de agronomia, me encontrei, né? A agronomia te dá uma amplitude de conhecimento muito grande. O cara que é hoje agrônomo, ele pode ser financeiro, ele pode ser marqueteiro como eu, ele pode ser um cara de tecnologia. Então, poucas profissões têm essa amplitude. Por isso que eu me apaixonei muito por isso e vai requerer cada vez mais isso. Vai. Eu achei que você ia falar que por que eu vou ficar estudando? Eu preciso colar desses caras. Não, mas faz sentido. Eu acho que o ponto que você levantou faz totalmente sentido. É que as verticais vão ficar muito mais nichadas do que é hoje, né? Sim. Hoje o agrônomo ele faz um pouco ele chuta, cabeceia, ele faz um pouco de tudo, né? E eu acho que cada vez mais cada um vai estar na sua caixinha especialista em relação ao que tem que preparar e o que tem que fazer. Mas é interessante essa visão, porque realmente o agro, hoje que a gente tem visto, né, profissionais chegando fora do agro, né, que a gente chama off-agro, né, entrando no agro, porque cada dia a mais o agronegócio requer qualificações e experiências diferentes, né? Então essa colaboração de novos players entrando dentro do negócio do agro é muito importante, né? E você mesmo é um exemplo, né, Fernando? Se você pegar o agronegócio, há 15 anos atrás, o que tinha na área financeira? Tinha o cara de crédito e cobrança. Tinha nada. Ele era o cara que vendia o produto, via se você tinha um score bom, baseado em intuição, baseado em fio do bigode. No fio do bigode, e só. Hoje você vai para o mundo agro, você tem fintechs que vê a sua propriedade de cima, sabe se você está colhendo bem ou não está colhendo bem, sabe o seu rating de Serasa, cruza tudo. Então, falar, olha quantos empregos que uma área tinha no passado, que era um cara de crédito e cobrança e um contabilista, para o que nós temos hoje. Né? Vai aumentando a complexidade, né? E você imagina a hora que nós começarmos a melhorar o grau de sofisticação das nossas cadeias, né? Primeiro você usava a soja para ração animal e alimentação. Hoje você usa a soja, já tem etanol de soja, você já vê a soja como combustível, você já vê a soja como aditivo de outros alimentos, crescimento, né, não carnívoro, como se chama? A pessoa vegetariana. Cara, criou um novo mundo para isso. Então, por isso que eu digo, a complexidade do nosso mundo tá exigindo um conhecimento mais apurado. Sim. Isso é muito bom, né? Isso é verdade, tem uma necessidade que vai ficar cada vez mais acurada, né? Em relação a tudo isso, né? E Renato, continuando, você escreveu o livro como, cara? Quando? Pô, legal essa história e a chance, né? Eu falei tava falando pro Kina aqui, um bom marqueteiro e um bom vendedor tem que ter o produto na mão. Eu tenho o produto no meu carro, eu não trouxe para mostrar. Durante o período que eu fiquei de não compete, né, eu tinha sempre uma dívida, uma dívida de gratidão com o Padre Donizete. O Padre Donizete foi um paróquio ali em Tambaú, né? Hoje ele é beato. Trabalhamos agora para santificação dele, e eu tinha sempre uma dádiva com ele que eu ia fazer o Caminho da Fé. E o Caminho da Fé é um caminho que passa por Tambaú e vai até Aparecida do Norte. Eu não consegui sair de Tambaú, que eu peguei Covid um mês antes, eu explico no livro e tal, mas eu saí de Águas da Prata a Aparecida, são 318 quilômetros. E no primeiro caminho, cara, na primeira pessoa que eu encontrei, a pessoa falava foco, força e fé. Eu falei, puta, o que significa foco, força e fé? A segunda pessoa, foco, força e fé. E a hora que chegou na terceira, quarta pessoa, falou, pô, foco, força e fé foi o que eu tive a vida inteira como executivo. Foco, planejamento, força, execução, fé, propósito, acreditar no que você está fazendo. Sim. E aí eu comecei durante o trajeto, falei, pô, isso aqui dá uma história legal, que eu vou fazer uma analogia da minha vida de executivo com a vida de peregrino. Né? Porque o que era o peregrino? Era levar do ponto A, que era Águas da Prata, a Aparecida, que era o ponto B. Sim. E a nossa vida de executivo é levar a empresa de um ponto A e um ponto B. E nós, né, que construímos aí startups, né, querido, você sabe que o mais difícil hoje é colocar na cabeça das pessoas que você precisa construir empresas para longo prazo. O imediatismo mata as empresas. Aquelas empresas que ficam pensando, né, no fechamento do mês, que não tem estratégia, elas facilmente vão se sucumbir.
né? Ou elas vão ter que ter dinheiro para comprar outras, ou vão ser compradas. Mas eu não acredito em nenhuma empresa que não pensa a longo prazo. E esse hoje, como mentor, é a minha maior dificuldade para colocar na cabeça dos empreendedores. Porque ele pensa que ele vai montar uma empresa hoje, já vai faturar 200 milhões, o equity já vai valer 1 bi, e todo mundo procurando esse unicórnio, né? Que eu não... E você sabe o quanto que é difícil. Então essa história do meu livro foi muito baseado nesse caminho, né? Eu acho que você aprende tudo na vida, né? Lições como humildade, como resiliência, né? Principalmente de escuta, né? De você escutar as pessoas, de você escutar pessoas que já fez o caminho e que podem te ajudar. Então, essas coisas que hoje eu uso muito na minha vida, né? Para liderar pessoas, para formar time, o caminho da fé me fortaleceu muito, muito isso em mim, né? Muito legal, muito bom. Realmente tem tudo a ver, né? Anda ali lado a lado, né? Tudo que você comentou sobre a vida de empreendedor, a vida de empresário, né? De profissional de qualquer negócio, na verdade. Eu acho que faz tudo sentido, né? E você vê no livro, Fernando, que, cara, o que nós fazemos como executivo numa empresa é exatamente o que nós fazemos para aonde nós queremos ir, né? Aonde nós somos fortes, onde nós somos fracos, aonde nós podemos melhorar, o que vai ser nossa proposição de valor. O que nós temos que traçar como iniciativas KPIs. Era para ter chegado, não exatamente. Cheguei. Então, eu falo assim, tem o primeiro dia da minha viagem, né? Eu tinha que fazer 21 quilômetros, eu consegui fazer 14. Eu já saí 7 quilômetros atrás. Aí você fala, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho que fazer? Acelerar. E quantas vezes na nossa vida é isso, né? A gente lança uma empresa ou faz um plano, no primeiro trimestre dá um problema e a gente já desvia todo o que a gente construiu. Então, por isso que é o mais difícil, mas é o mais gostoso, né? Que você tem várias empresas também que você fala com os jovens, é como nós podemos segurar essa ansiedade, né? Como nós podemos segurar essa ansiedade de querer fazer uma empresa para ser vendida a qualquer preço. Acho que, né, é sempre legal, né? Nós fazemos empresa para quê? Ou para falir, ou para deixar de legado para a nossa segunda geração, ou nós fazemos uma empresa para ser vendida, né? Então, mas tudo isso tem que ter uma paciência, tudo isso tem que ter um valor certo, né? E acho que assim, às vezes não é nem para ser vendida, né? Mas assim, é um propósito de vida, né? Da pessoa. Tipo, o cara faz isso porque ele gosta de trabalhar, de estar ali naquele envolvimento todo que tem, né? As pessoas. Então, eu acho que tem até uma dificuldade para se desprender no finalzinho de algumas pessoas ali para a hora quando chega, né? Mas olhando para tudo isso, Renato, eu queria te fazer uma pergunta que sempre bate para mim aqui em relação ao futuro do agronegócio, o futuro de tudo que a gente está enxergando hoje. Como você enxerga que vão ser as relações, as conexões daqui 10 anos dentro desse ecossistema? Porque é isso que a gente está falando, a gente tem que pensar lá na frente, tem que pensar com estratégia, né? Olhar para frente e pensar como que eu posso me moldar para trabalhar nesse modelo de negócio que vai ser daqui 10 anos. E como que você enxerga esse ecossistema do agronegócio daqui 10 anos para o Brasil? Eu vejo... Eu sou um otimista por natureza, né? Então, importante ser isso. Quando eu olho o agronegócio, eu não vejo como dar errado, né? Eu vejo no Brasil 5 regiões, né, bem estabelecidas. Acho que tem uma região norte lá que nós temos que preservar e que nós temos que fazer aquela sustentabilidade, remunerar o país e remunerar a sociedade que ali vive. Porque se a gente não remunerar ali, a coisa mais fácil vai ser ele desmatar, vai ser ele extrair. Então nós temos que criar mecanismos de defesa. Nós temos o Sul muito baseado em cooperativismo, né? Um cooperativismo muito forte, onde você tem pequenos e médios agricultores que precisam da cooperativa para começar, que ajudam ele a fazer a integração verticalizada. O Cerrado, né, com os grandes produtores aí, com self-made men, né, caras que saíram do nada, que construíram eles mesmos fazendo a verticalização, eles mesmos moldando o ambiente político. Um Sudeste mais diversificado, e eu vejo um grande potencial para o Nordeste brasileiro. Se você olha no passado, o Nordeste brasileiro, você sempre dava desculpa da seca. Né? A seca não deixava produzir. Hoje, nós temos 2 fatores que para o Nordeste vão ser fundamentais, que é o sol e que é o vento. O sol e o vento vão ajudar muito o Nordeste
a trazer água. Sim. Ou você pode fazer poço, você pode trazer água do São Francisco e aquilo vai virar um... Ou copiar Israel, né? Vamos copiar Israel. E nesse ambiente, né, Fernando, o que eu vejo, cara? Um agricultor muito mais tecnificado, um agricultor muito mais financeiro, né, um agricultor que vai colocar tudo em... Vai tratar o negócio dele como uma empresa mesmo, com P&L, com custos, com o que dá de retorno, muito mais tecnificado, porque ele vai querer usar esses conhecimentos para melhorar a produtividade. Sim. E no final, não vai mudar muito o desejo dele. O desejo do agricultor são 4, né? Ele quer produzir bem, ele quer ter rentabilidade, ele quer reduzir os riscos que ele tem da operação e ele quer assegurar a comercialização. O importante para nós é entender essas 4 necessidades do agricultor para tornar a vida dele mais fácil, né? Tornar a vida dele menos arriscada. Porque sempre digo, né? E a gente fala, o agricultor é fácil ser ele. Cara, pega 1 hectare de soja. 1 hectare de soja hoje, o agricultor vai custar para ele só em insumos aí, né? Uns 10 mil reais só de insumos. Pega 10 mil reais, coloca sua semente no chão lá e... Reza para chover. E reza para chover. Então não dá mais para isso. Não dá. Então essa eliminação dos riscos é muito grande. Então você vê assim, no nosso sistema, né, quando a gente fala de agtechs, quais foram as agtechs que mais se sucederam? Foram aquelas que conseguiram financiar ele de uma maneira mais assertiva e de uma maneira que desse menos riscos. Sim. Todas essas fintechs que pegaram isso de assegurar de reduzir o risco dele, foram as que mais acertaram. Você fala, as agtechs que aumentam a produtividade, é legal, mas o agricultor brasileiro está aumentando a produtividade há anos. Né? Isso aconteceu acontece não só com a tecnologia, mas com outros fatores. O agricultor precisa assegurar a comercialização. Como que nós podemos fazer isso? Né? Ser preditivos, né? Acertar se vai fazer uma seca na Argentina, se vai dar uma seca nos Estados Unidos, se o mundo vai consumir mais soja ou não. Então tem para mim, essas vertentes. O Kieran sempre fala, né? Primeiro tem que resolver o problema dele, que é o que mais incomoda. O mais crítico, né? Também, porque tem uma janela curta, né? De plantio. Sim. E você tem uma logística bem complicada no Brasil, então você tem que confirmar, validar esse crédito quanto antes melhor, né? Então... o que é melhor, né, Kieran? O agricultor brasileiro, ele é o único agricultor do mundo, até agora, que ele consegue fazer 2, 3 safras por ano. Sim. Então o dinamismo dele é muito maior. Né? E aqui agricultor tropical é muito mais intensivo de capital, né? Porque precisa mais insumos, o solo é mais pobre, precisa mais... Né? E outro desafio para nós, né? Acho que a gente começou a falar isso, é como nós nos comunicamos com a sociedade, como nós... criamos mais empatia com a sociedade. Acho que em determinado momento nós tivemos uma postura um pouco arrogante, né, de prepotência. Nós somos pop, nós somos tech, nós somos fugido, né? Desculpa aí. Nós somos o isso criou. Foi a Globo. Isso criou. Foi legal pra caramba. O objetivo massificou. Mas eu acho que nós criamos uma parede entre a sociedade urbana e a sociedade rural. Simplificou um pouco também, né? E eu vejo assim, né? Tem 2 coisas que eu falo assim do agroambientalista e a gente precisa se comunicar melhor. Nós estamos em São Paulo, né? Você sabe que o Rio Tietê é um dos poucos rios que nascem do litoral e vão para o interior. Né? Ele nasce aqui quase perto do Oceano Atlântico, ele deságua no Rio Grande lá. Você pega o Rio Tietê e percorre ele. Quais áreas que ele é mais poluído? Quais áreas que eu não consigo nadar? Quais áreas que ele não tem peixe? São nas cidades. Então, a gente precisa se comunicar melhor essas coisas que nós fazemos. Né? Explicar um pouco, né, o que é uma APP, né? O que é o uso de fixação de nitrogênio do solo, quanto que você ganha com isso, o uso de biológicos. Né? Hoje nós somos os agricultores que mais usam biológico. Sim. 50% dos nossos agricultores hoje já utilizam o biológico como uma forma de proteger-se contra pragas e doenças. Como que nós podemos explicar isso melhor? Tem um estudo da McKinsey que eu mandei semana retrasada ou para trás,
que fala exatamente sobre isso. Do uso de biológicos no Brasil é gritante maior do que o restante do planeta, né? Mas acho que o próximo passo que você comentou na sua visão de 10 anos, Renato, é que a gente sanando, resolvendo esses problemas que o Kiran fala que tira o sono do produtor, que é crédito, que é vamos dizer assim, emergência de curto prazo, né? A gente vai precisar muito mais de informação, de banco de dados para aglutinar, para que isso transforme e facilite a vida do produtor na tomada de decisão lá na ponta. Sim. Que eu acho que é o segundo step da visão de longo prazo, né? Ele já vai resolver os problemas iniciais, que é crédito, que é a parte logística, e aí ele vai entrar no Data Drive, que acho que é, quanto de dados eu tenho para melhorar minha tomada de decisão e como que eu vou fazer isso acontecer, né? E o que é muito legal, né, Fernando, também, assim, acho que um negócio que a tecnologia nos ajudou muito foi com a transparência, né? Hoje você tem agritechs aí que estão fazendo com o CAR ser um CEP. Então, se você digitar o CAR do agricultor lá, você sabe se ele tem app, o que ele está fazendo, você sabe como que está o cultivo dele. Então, você sabe tudo. Isso deu uma transparência. Será que o agricultor não tem que usar essa transparência agora para se mostrar para a sociedade o que ele está fazendo correto? Outra coisa, né? Às vezes a gente fala, os europeus querem banir o uso dos químicos. Mas é eles que fazem. Então, mas... eu falo assim, é impossível banir os usos de químico. Eu tenho 2 filhas. Eu odeio dar antibiótico para elas. Se eu pudesse, eu curava elas com chá de boldo, chá de hortelã. Fala com isso. Mas, às vezes, nós precisamos entrar com químico. Então, essa necessidade de você começar a fazer essas analogias, né, de você fazer a empatia, né, dos dois lados, eu acho que para mim vai ser um ponto principal de como a gente pode se comunicar com o mercado. Comparar com o público que está recepcionando a informação também, né? Tipo, trazer para a realidade dele, né? Acho que é super importante também. Acho que faz sentido. Deixa eu só dar um recado aqui. Pessoal, startups do agronegócio, se vocês estão querendo captar dinheiro, o nosso gringo aqui tá com dólares. Então, se cadastrem lá no link que eu vou colocar no LinkedIn, na página do LinkedIn, para que vocês possam participar do Deal Flow da Yield Lab. Além de dinheiro, ele também traz muito conhecimento, tem muito know-how, tem muita conexão. Então, acho que não é só dinheiro, tem um pacote ali envolvido que o Kiran pode ajudar, o Kiran e a equipe dele pode ajudar. Dinheiro é uma peça, né, que é importante, mas não é tudo, né? Relacionamento, networking, visibilidade global que a gente tem na nossa network. Eu sempre digo, né, Kiran, acho que aprendi muito com você, né? Uma startup, ela precisa de conhecimento, ela precisa de financeiro, né? E ela precisa de escala. E para ela ter escala, como que ela pode conseguir isso? Com conexão, simplificando a vida. E é legal, né? Eu acho que nesse ambiente que a gente está, eu sempre falo... Quando a gente olha o ambiente de tecnologia que surgiu nos Estados Unidos, né? Tecnologia surgiu muito nas faculdades lá, criadas em garagem. Nós estamos vendo um ambiente muito parecido com o que aconteceu em tecnologia no Brasil, que é com os biológicos. O descobrimento dos biológicos não estão vindo mais das grandes empresas ou dos grandes centros de pesquisa. Eles estão sendo descobertos em pequenos laboratórios ou pequenas incubadoras ou pequenos centros de pesquisa do Brasil. Quanto que a gente, né, tem aqui, né, nas universidades de extratos botânicos, de micro-organismos que vão ser utilizados para a agricultura. Então nós estamos vivendo, o que a gente viveu em tecnologia, nós estamos vivendo em biologia. E eu sempre digo, né, que as grandes empresas, né, as Big Four, elas são a Big Four hoje, mas elas não tinham solução isolada. Elas foram espertas e inteligentes o suficientes para ver quais soluções se integravam com as soluções dela para elas construir os conglomerados que elas são. A minha pergunta agora, né, nas agtechs, nas biotechs, fintechs, quais serão as empresas que vão conseguir fazer essa coalizão de empresas para simplificar a vida do usuário, do agricultor? Conexão e traduzir, né? Para que eles possam entender da forma correta também, né? E uma das coisas também é o papel da inteligência artificial para escalar mais rápido esse parte de pesquisa, né? E porque esse era um impedimento para o venture investir num projeto de biotech. Demorava muito, então ele tem um prazo de 10 anos, mas hoje com inteligência artificial vai ficar muito mais rápido e vai ser possível você apoiar esses. Você toma decisões muito mais assertivas, né?
eu acho que tem um contexto geral que vai acabar ajudando todo essa adoção, né, que a gente fala, né? Acho que a parte da a troca de bastão da fazenda para um cara mais novo, a parte da tecnologia que eles já vão estar mais adaptados para utilizar. Eu acho que a conexão entre todos os elos da cadeia que vão conversar melhor, não só as agritechs, mas também as próprias corporações que vão estar incluindo essas empresas dentro do portfólio deles. Então acho que isso que você falou das revendas não serem mais presenciais, mas eu acho que ali dentro da própria revenda vai ter um especialista técnico para vender o produto, para ser assertivo na venda, né? Então acho que tem alguns pontos que vão corroborar. E o negócio, né, Fernando? Você fala assim, hoje, eu falo assim, o Brasil tem 500 mil agricultores, 500 mil agricultores que fazem 90%, né? Fala 5 milhões, mas vamos que seja 2 milhões, 1% da população brasileira alimenta os outros 99%. Sim. Nós alimentamos mais ainda, né? Que nós somos o maior exportador de alimentos do mundo. E o interessante agora é saber, e você fala um pouco do futuro, é como vai ser essa complexidade. De primeiro, cada um, na jornada do agricultor, tratava do negócio. Eu faço antes da porteira, eu faço dentro da porteira e alguém faz o depois da porteira. Hoje o próprio agricultor está vendo que ele tem que fazer os três. Sim. Olha a quantidade de agricultor que tem indústria de biológicos na propriedade. Olha o tanto de agricultor que pegam o próprio extratos, né, como pó de rocha, e fazem o seu fertilizante. Quantos agricultores já não têm a sua trade própria? Quantos agricultores já não criaram as suas marcas próprias? Então nós estamos vivendo um ambiente, cara, que essa tecnologia e esse conhecimento, essa jovialidade não nos permitia fazer isso há 15 anos atrás. Hoje permite. Eu acho que essa é a riqueza, e acho que esse é o fato de eu acreditar tanto que o agro vai ser, né, já é a base da nossa economia, vai continuar sendo, mas nós sabemos que nenhum país do mundo que virou potência foi só com agronegócio. Só que nós precisamos explorar esse agronegócio para ser melhor em outras coisas. Né? Tá ficando cada vez mais profissional também, que antes era uma vocação, hoje acho que tá ficando mais como business, né? E sendo mais eficiente. E tem vários produtores que estão olhando estrategicamente, né? Então assim, o cara começa a verticalizar o negócio, né? E horizontalizar, na verdade, tipo, ele falar assim, cara, eu tenho milho, eu tenho gado, eu tenho a possibilidade de vender esse milho ou de transformar esse milho em proteína, eu tenho a possibilidade de transformar esse milho em etanol e o DDG alimentar o gado. Então, eu acho que tem algumas verticais opções, possibilidades. Essas economias circulares, né? Que nós falamos pouco. É muito legal. E legal isso, Fernando, que você fala assim, pô, a vantagem de ser mais experiente é que você viu coisas, né, que hoje está mudando. Antigamente no Brasil, nós tínhamos o cara que era pecuarista e o cara que era agricultor. Sim. Hoje já existe pouco e não vai existir mais. Não. Porque aquele pecuarista que ficou só com métodos antigos, que não explorou a tecnologia, ele vai sair fora. Foi comprado. Foi comprado. E o agricultor, ele viu exatamente o que você falou. Cara, eu tenho um período aqui que eu posso colocar o gado para engordar. E está gerando valor. Então ele está fazendo 3 safras, 4 safras com o uso da pecuária. E esse ponto que você levantou é um ponto que a gente tinha colocado aqui para perguntar a sua visão em relação a isso. A gente viu nos Estados Unidos recentemente, que é o que você comentou, que os produtores estão em uma idade mais avançada, os filhos não querem participar do negócio, e a gente viu grandes grupos comprando todas as áreas, entre eles o Bill Gates e o Warren Buffett também, o sócio do Warren Buffett também. E aqui no Brasil, você acha que tem a possibilidade desses grandes grupos que a gente já sabe quais são, que possuem grandes extensões de terras, aumentarem essa participação e se transformarem no modelo mais ou menos americano? Eu acredito muito, Fernando, que nós vamos ter uma consolidação grande em todas as áreas. Né? Sim. Nós vamos ter uma consolidação dentro da propriedade, né? Nós já aí temos 5 grupos aí que já planta quase 10% da soja do Brasil. E eles vão continuar crescendo, vão continuar comprando e vai ficar quem são os mais eficientes. Tecnificado. Né? Então você fala, aquele agricultor que tem 50 hectares, cara, o que ele tem que fazer? Primeiro ele trazia os 3 filhos para a propriedade, ele sustentava os 3 filhos com 50 hectares. Hoje já não dá mais. O que ele tem que fazer? Ele tem que se profissionalizar, ou tem que crescer, ou vai ter que vender. Né? Mas já temos, né? Se você pegar hoje o mercado brasileiro, 100 grupos fazem 30% do negócio brasileiro. Então já temos
Isso. Já está meio nichado. Já. E o legal, Fernando, querido, às vezes, né, as pessoas me perguntam, o Brasil vai ficar igual os Estados Unidos em termos de distribuição de insumos? Não vai ficar, porque aqui nós temos um grande número de agricultores que são atendidos diretamente pela indústria. Sim. E isso vai dar esse dinamismo todo em acesso. Nós temos um cooperativismo forte no Brasil. Muito forte. Né? Um cooperativismo forte, verticalizado, que oferece para o agricultor tudo o que ele quer. Né? Eu tenho, quando eu falei de aplicativos de banco, tem uma cooperativa no sul do Brasil que ela faz isso. O cooperado ele consegue saber quanta de soja, quanto milho, quanto que vale ali, quanto que ele tem de despesa. É um extrato bancário para ele. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que fantástico. Aí você fala assim, quem que foi a Agtech, quem que foi o ERP que desenvolveu isso? Desenvolvemos aqui dentro. Eles desenvolveram isso lá dentro. Então tem uma riqueza aí, né, nesses bastidores. Nós temos tem um uma entendimento, né? Tem um entendimento da jornada, o entendimento do agricultor. Aí você tem uma consolidação da indústria que a gente está passando, né, desses grandes varejistas. Sim. E temos espaço para criar novos modelos de negócio, né? Eu sempre faço uma comparação com o que a gente passou em supermercado ou farmácia. Veio 5, 6 grupos, rapidamente eles consolidaram, ficaram grandes, burocráticos, não conseguiram entender o agricultor, veio os caras mais rápido mais ágeis, né? Mais ágeis e comeram ele, e criou outros nichos. Né? Você vê, eu cito sempre um exemplo, a Swift. A Swift já é o segundo maior fornecedor da JBS. A JBS, acho que o primeiro cliente dela é o Carrefour, se eu não me engano, e o segundo é a Swift. Criou um modelo de negócio. Você vai na loja Swift, olha o que eles fizeram lá. Sim. Oba, né? Quem é de São Paulo conhece a rede Oba. Sim. Cara, começou pequena, olha o tamanho. Vai. Então, essas... cabe a nós, né? Acho que como mentor, como estrategista, falar, pô, olha aí esse segmento que está crescendo. Olha aí esse consumo de alimentos diferenciados que está crescendo. Acho que isso que está faltando a gente unir mais as pontas para entender isso. Sabe o que é legal também? É trazer a visão para o pessoal que antigamente existia barreiras de entrada de setores. Hoje não existe mais. Hoje o que é feito numa farmacêutica pode entrar no agro e pode disruptar qualquer coisa que a gente está fazendo. E vice-versa. Então acho que a barreira de acesso ela ficou infinitamente menor. Existe ainda por conta das conexões tudo, mas você tem que olhar para todas as frentes para ver se você não vai ser disruptado por um vizinho que está fazendo uma outra coisa em outra vertical, né? Não, e esse negócio legal que você disse, que a gente tem uma correlação muito importante de fazer. O mercado de farmacêuticos do Brasil é 200 bilhões de reais. Né? O mercado de insumos no Brasil é mais ou menos 200 bilhões de reais também. Aí só de farmacêuticos, né, que é medicamentos e tal, 200 bilhões de reais. São 300 empresas. Caramba. 300 empresas. O setor de químico hoje, que é, 15 bilhões de dólares aí, dá os 75 bilhões de reais. Quantas empresas dominam isso daqui? E isso que você falou da tecnologia, o biológico está permitindo isso. Sim. Se nós três juntarmos aqui um capital, nós montamos uma empresa de biológico hoje, né, para competir nesse mercado. Então, essa barreira que você fala assim, é muito fácil entrar, está acontecendo no Brasil. De primeiro, era difícil entrar no Brasil, porque você tinha que ter capital. Hoje o mercado financeiro acordou para o agronegócio brasileiro. Então você tem capital disponível. Se você tiver um bom produto, se você tiver boa gente, se você tiver um processo equilibrado, tem gente que vai acreditar em você. Tem dinheiro. O custo de montar um negócio novo é muito mais baixo do que antigamente, onde você precisava muita gente no campo, agências, lojas lá para vender físico. Né? Hoje, digital, ele tira essas fronteiras, essas barreiras. Marginal, né? O custo é marginal hoje. Dá mais acesso, né? E o legal é fazer essas analogias, né? Eu gosto sempre de ver outros setores, o que aconteceu em outros setores, para aplicar, né? Embora nós sejamos as bases da economia brasileira, tem muitas coisas que aconteceu nos outros setores na frente do nosso. Sim. E isso é muito importante ver, né? Assim, o próprio caso das farmacêuticas, né? Quando eu fui presidente da Alba, você não via no mercado ninguém falar que era genérico. Né? Ninguém falava, não sou genérico, eu sou pós-patente, eu sou solução diferenciada. Cara, eu cheguei e falei assim, e me inspirei muito nos casos de sucesso das genéricas farmacêuticas. CIMED, né? Todas essas empresas que nunca tiveram vergonha de falar que são genéricos. E o consumidor entende esse termo. E o agricultor entende cada vez mais. Também. Então, acho que
aproveitar-se da experiência de outros setores, né? E por isso que, né, Kira, que você fala, quando abriu esse mundo de agtechs, de fintechs, de biotechs no Brasil, e trazer pessoas de outros segmentos para o agronegócio, só fortaleceu. Ideias, né? Então, se você vê o que nós crescemos, né, em termos de geração de valor, de produtividade, de riqueza. E tem uma coisa que eu gosto muito, né, eu sempre falo, observa as áreas brasileiras onde temos agricultura. O IDH dessas áreas são muito maiores do que onde nós não temos agriculturas. Isso é muito legal. Pessoal, só para dar um recado para vocês, esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, o crowdfunding do agronegócio. Ou seja, se você tem uma startup e quer fazer captação via crowdfunding, não deixe de entrar em contato com o Henrique lá na araraseed.com.br. Renato, a gente está chegando ao final. Eu sei que é triste falar, passa rápido, mas passou muito rápido. A gente está chegando quase a 1 hora aqui. E antes da gente finalizar, a gente sempre pergunta para os nossos convidados aonde que você se atualiza. Ou seja, hoje a gente tem várias formas, a gente começou falando sobre podcast aqui no começo do programa, mas se tiver alguma dica, até para empreendedores, até para as empresas do agro que estão escutando, ou até mesmo para estudantes que olhem para a gente aqui agora, que a gente está falando com várias universidades para ampliar esse escopo, né? Tiver uma dica, acho que é super importante para a gente passar para essa pessoal. Eu acho que a primeira dica, né, Fernando, é estar aberto ao conhecimento. Né? A pior coisa que eu vejo, né, quando eu vou falar com um profissional, quando eu vou entrevistar alguém, é aquele cara que fala, pô, eu sei de tudo, eu sou o cara. Eu sempre falo, cara, eu não sei de nada. Eu sou pior, eu sei um pouquinho de marketing. O que eu tento fazer é trazer gente melhor que eu para fazer as coisas, para a gente construir. Mas hoje é uma abertura, né? Esses dias eu fui ensinar matemática para minha filha, e de primeiro a gente... Se você não entendesse o que o professor falava, ferrou, né? Ou você vai ter aula particular, ou você vai ter que rever. Hoje não, hoje você abre no YouTube e você fala função X, cara, o cara te ensina tudo. Então, o conhecimento está muito aberto. Hoje nós temos né? A gente fala de agtechs, mas olha a quantidade de edutechs que a gente tem aí no mercado. Se você pegar edutechs no agro, nós temos umas 4, 5 que trazem um conhecimento muito diferenciado. Uma coisa muito diferente que aquilo de renovar o conhecimento, né? Eu gosto muito, né? Eu vejo a Agtech Garage News, assim, para quem gosta desse ambiente de Agtechs, cara, ali é a fonte de informação. Ali você tem informação gratuita e toda hora, né, de coisa que está acontecendo no mercado. E esses grandes mestres, né, cara? Que nem sei se eu ouço sempre, né? Roberto Rodrigues, Tejon, Marcos Fava, né? Que estão muito atualizados, que estão entendendo essa complexidade e trazem para mim algumas coisas que eles estão mais dentro do modelo educacional para trazer para a gente. Mas hoje, se você falar assim, pô, como atualizar, hoje está muito fácil, né, Fernando? Hoje eu saio daqui, vou para Ribeirão Preto agora, tenho 3 horas e meia. 3 horas e meia, ponho um podcast aqui, ponho, né, um áudio. Cara, e estamos aprendendo, e acho que essa é a melhor maneira de se atualizar e de aprender. A melhor forma é não parar de aprender, né? Exatamente, eu acho que esse é o nosso desafio, né? Esse é o desafio, eu acho que é isso aí. Renato, se você quiser deixar seu contato para o pessoal entrar em contato com você, ou falar, ou se é LinkedIn, a gente vai marcar logicamente você no LinkedIn, mas se você quiser deixar um recado para o pessoal que queira conversar com você, aqui. Não, legal. Obrigado pela oportunidade, Kira e Fernando, né? Acho que eu queria estar 2 anos e meio sempre conversando sobre agtechs. Eu já apresentei algumas para ele, né? Para ele ajudar a empresa. Acho que ele tem uma visão diferente da minha. Meu contato depois você pega, mas eu estou muito aberto né? Eu tenho duas startups que eu faço mentoria. Tem uma que está bem na incubação, que está dentro de uma universidade, que a gente vai renovar agora. Tenho participação em conselhos de empresa, mas o que eu gosto de fazer mesmo para as empresas é plano estratégico, né? Ter uma agenda estratégica. Vamos ajudar as empresas a querer, a saber aonde querem ir. E essa agenda estratégica requer o quê? Paciência, determinação, resiliência. O resultado não vai vir amanhã. Não. Por mais que seja sensacional a sua solução, o sucesso não vem do dia para a noite, né? Então acho que esse é um pouco do que eu estou fazendo hoje. Estou adorando esse meu dia a dia de
de ouvir as empresas e tentar ajudar um pouco. E de empreendedor também, né? E de empreendedor, né? Nós temos aí a Nirus, né? A Nirus é uma startup de consultoria, né? Temos algumas empresas aí. E eu trouxe uma Six Grain para o Brasil, né? Uma empresa de tecnologia que eu sempre brigo com, né? E são muito bons, né? São fantásticos, mas falo, cara, nós precisamos simplificar essa solução para o agricultor. Né? E a primeira simplificação é traduzir do russo para o inglês e do inglês para o português. Então nós temos esses desafios aí e é legal você ver uma empresa nascer, né? Você apanhar no final do mês para fechar as contas. Então está sendo um aprendizado muito legal. Que bom. Legal. Bom. Pessoal, muito obrigado. Agradeço vocês por escutarem a gente, por estarem com a gente. Também peço para que nos sigam no Instagram, rural.ventures, e na sua plataforma de podcast preferida. Renato, muito obrigado por participar com a gente. Viu? Eu que agradeço. Vamos estar juntos aí nesse mundo do agro, né? Sim, e sempre fazendo isso. E parabéns pelo trabalho, acho que de compartilhar conhecimento, de trazer pessoas que tenham diferentes ou iguais opiniões para a gente construir um agro cada vez mais forte no Brasil. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu, até a próxima.